Oi gente, tudo bem com vocês aí? Comigo aqui tá tudo ótimo. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito falado, jejum intermitente. Jejum intermitente realmente emagrece? Para que serve jejum intermitente além de emagrecer? Primeiro a gente vai falar o que é jejum intermitente. Jejum intermitente nada mais é do que um período do dia sem se alimentar e outro período do dia se alimentando. Esses períodos, existem vários protocolos. Existe um período que você passa 12 horas sem se alimentar e se alimenta no outro período. Existe 14, 16, 18, 24 horas. Existe o protocolo que você só restringe as calorias durante o dia inteiro. Existe 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 5 dias por semana. Enfim, os protocolos são muitos e precisa de auxílio de um profissional de saúde para poder te orientar qual que vai caber em você, na sua rotina, no seu jeito. É importante falar que tem algumas patologias crônicas e algumas situações, gravidez, amamentação, enfim. Algumas pessoas não podem fazer o jejum intermitente. Então é ideal você procurar um profissional antes de qualquer conduta nutricional, tá bom? Então o que a gente pode falar sobre jejum intermitente? Primeiro, sim, ele emagrece. Mas por que ele emagrece? Ele emagrece porque durante o período que você está sem se alimentar, o corpo vai usar os carboidratos, a glicose que estava ali livre da alimentação que a gente comeu, e depois ele vai recorrer, porque o corpo não fica sem energia, e ele vai recorrer ao que é a gordura. A gordura é o quê? Uma reserva no nosso corpo. Justamente para quando a gente se priva da alimentação, o corpo recorre a essa gordurinha, a esse estoque, para usar como energia. Por isso que o jejum intermitente emagrece, porque você dá um estímulo, é como se você dissesse para o corpo, ok, usa a reserva, acabou o saldo da conta, pode ir lá para o vermelhinho seria a gordura, entendeu? Então, por isso que emagrece, porque ele começa a usar a gordura como fonte de energia. E nesse uso da fonte de energia, a gordura como fonte de energia, isso gera corpos cetônicos. E já é muito estudado que os corpos cetônicos têm algumas funções benéficas no nosso corpo. Por exemplo, existe um exemplo de corpo cetônico que é beta-hidroxibutirato. Esse beta-hidroxibutirato já é estudado que o beta-hidroxibutirato melhora a elasticidade e o funcionamento dos neurônios. Então a gente tem uma maior clareza, um maior raciocínio, um pensamento mais claro quando a gente está em jejum. É por causa disso. Outra melhora é que os índices de insulina no corpo, que é um hormônio anabólico, né, um hormônio engordativo, eles diminuem no corpo, porque a insulina só é necessária para o transporte de glicose. E como essa glicose está baixa, essa insulina não é produzida em excesso. Isso é muito bom para o processo de emagrecimento. Outra grande vantagem do jejum intermitente é que acontece a autofagia. A autofagia tem umas célulazinhas ali no corpo que estão defeituosas, que já não funcionam bem, e o corpo, durante o jejum, ele vai lá e mata essas células. Isso melhora muito o funcionamento do corpo. Mais uma grande vantagem do jejum intermitente é a biogênese mitocondrial. O que isso quer dizer? É a produção, a maior produção de mitocôndrias. E mitocôndria é a organela da célula que gera energia. Então você fica com mais energia, porque você vai ter mais mitocôndrias ali dentro da sua célula. Essa é uma outra grande vantagem. Durante o jejum também melhora o sistema natural de imunidade e o sistema natural antioxidante. Então, gente, só tem vantagens no jejum intermitente. Além de emagrecer, ele também causa outros grandes benefícios dentro do corpo. Mas, claro, volto a dizer,
precisa ter um acompanhamento de um profissional, de um nutricionista para saber, porque também existem os protocolos, o que você precisa comer antes de começar esse jejum, o que é permitido durante o jejum, como é que você quebra esse jejum, para não jogar fora tudo o que você fez durante o jejum, jogar fora com uma alimentação errada antes, durante ou depois desse jejum. Combinado? Vocês querem saber mais sobre jejum? Vocês querem saber o que precisa comer, o que não precisa comer? Comenta aqui embaixo que eu faço um jejum intermitente 2 para vocês, tá bom? Então fiquem bem, comam bem e a gente se vê. Nutri beijos!